Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma dúvida comum de processo seletivo que é me fale os prós e contras de você usar um DCF na hora de fazer um modelo de evaluation. Quem não sabe o que é um DCF, é um Discounted Cash Flow ou um fluxo de caixa descontado. Quero trazer para vocês aqui nesse vídeo quais são os principais prós e contras que eu falaria numa pergunta como essa aí de processo seletivo, tá? Então trouxe até um material aqui para ajudar a responder aqui com vocês. Primeiro, eu vou trazer aqui os principais benefícios. Então, o primeiro benefício é a forma mais completa de fazer uma análise, dado que você precisa abordar todos os aspectos de uma empresa e ter uma visão sólida sobre ela para conseguir montar uma expectativa que faça sentido. Qual que é o ponto aqui? Para você fazer o que é o DCF, tem várias formas que você pode. Qual que é o racional, né? Você projeta o fluxo de caixa esperado dessa empresa e traz valor presente, descontando por uma taxa de risco que reflita o risco desse negócio, tá? Mas para você conseguir fazer isso de forma assertiva, leia-se. Normalmente você vai fazer um modelo de free cash flow to firm, onde basicamente você estima o fluxo de caixa livre que sobra tanto para credores quanto para investidores de uma empresa. Para você chegar nesse número projetado, pô, é uma série de coisas que você tem que dominar, tá? Você tem que entender bem do setor, tem que entender bem do modelo de negócio qualitativamente, para depois você estar olhando para os números da empresa, colocar no modelo da forma assertiva, projetar os três principais demonstrativos, que é o balanço, o DRE, fluxo de caixa, e uma vez você fazendo tudo isso, aí você consegue ter o seu output do modelo, que é basicamente o fluxo de caixa livre esperado, e você consegue fazer o valuation. Então, assim, um principal benefício, talvez o maior de todos, de você fazer um DCF é que, obrigatoriamente, para conseguir fazer um DCF bem feito, você tem que, obrigatoriamente, entender muito bem da tese que você está analisando. Então, esse é um destaque bem importante. O segundo benefício é que não requer nenhuma empresa comparável para você chegar no valor justo. O que esse benefício quer dizer? A gente tem muitos modelos relativos, né? Como várias coisas na economia, a gente olha um ativo comparado com o outro para ver se aquilo está bem ou mal precificado. Isso segue uma máxima que é a lei do preço único, que diz que ativos similares devem negociar a preços similares. No caso de você fazer um DCF, você traz uma estimativa de valor absoluto. Tá? Não precisa comparar com nenhuma outra empresa, nenhum ativo similar. Você consegue ter aquela estimativa nominal ali que você está encontrando como valor justo de uma empresa. Logo, você não depende de empresa comparável para fazer esse cálculo. Então, é um ponto positivo também que você pode estar destacando. Tá? Terceiro benefício, depois de todo o racional ter sido construído no Excel, você pode fazer alterações de forma fácil e rápida, ajustando as informações novas. Então, isso refere a basicamente quando você faz um DCF, você vai ter um modelo construído, certo? E uma vez que você tem esse modelo, você vai atualizando ele com novas informações, com prática e um conhecimento minimamente razoável aqui de não só Excel, mas também da parte de como executar isso ali no dia a dia, você consegue de forma fácil e rápida ir atualizando essa sua análise de acordo com, sei lá, uma divulgação de resultado, uma atualização nas expectativas que você tem para um setor ou para a empresa. Tá? Então isso permite você estar atualizando as suas expectativas e, consequentemente, fazendo uma atualização do valor justo estimado desse ativo. Esse é outro ponto positivo. Tá? Quarto benefício, você pode facilmente aplicar análise de cenários e análise de sensibilidade, que são duas ferramentas cruciais para lidar com a incerteza futura de performance. Esse é um ponto que eu bato muito na tecla, certo? Ao fazer um DCF, até um ponto negativo, mas que a gente não tem como fugir disso, para praticamente qualquer modelo, que você tem que montar expectativas com relação ao futuro, e o futuro, para quem não sabe, ele é totalmente incerto, e se alguém fala para você que sabe o que vai acontecer no futuro, exatamente, vai acontecer isso, 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 cara, ele está ou mal intencionado, ou falta conhecimento barra experiência prática para essa pessoa, tá? Ou até mesmo os dois. Então, uma das formas interessantes que você pode lidar com essa incerteza futura é desenhar cenários diferentes, fazendo lá normalmente um cenário otimista, um base e um conservador, e trabalhar com análise de sensibilidades, principalmente aqui em DCF, que a gente tem algumas variáveis que são extremamente sensíveis no modelo, tá?
e aí trabalhar com essa sensibilidade, que é basicamente você ir alterando essas variáveis e ver como o resultado se comporta. São ferramentas super importantes na hora de fazer análise, você pode aplicar facilmente na hora de fazer um DCF, tá? Quinto benefício, você assume uma perspectiva de visão de dono do negócio e não uma visão de minoritário, que pode ser bastante distorcida. De novo, destacando, quando você não faz um DCF via dividendos, né? Se você faz via dividendos, está tendo uma visão de minoritário, porque o dividendo é um resíduo do que sobra em termos de geração de caixa para uma empresa. Tá? Assumindo aqui um modelo de um DCF via Free Cash Flow to Firm, por exemplo, se encaixa aqui nesse benefício, que é você ter uma visão do todo. Né? Por que eu falo isso? Dependendo da análise que você está fazendo, se você tem uma visão de minoritário, como por exemplo esse exemplo aí de uma análise de dividendos, algo assim, você está olhando somente o resíduo do que sobra ali da geração de caixa da empresa. Tá? Muitas empresas podem estar nem tá gerando caixa de fato e está pagando ali o dividendo. Então pode existir uma incompatibilidade de fato no resultado que a empresa está apresentando versus o que ela está pagando de dividendos, dando só esse exemplo aqui para vocês. Tá? Então, você ter essa visão de perspectiva, de visão de dono do negócio é algo extremamente benéfico para fazer uma análise completa, porque você está olhando o business como um todo e não somente um resíduo ali em termos de um resultado ali que talvez poderia estar indo para um minoritário da empresa, dado que pode existir essa diferença, certo? Falar aqui dos desafios ou dos pontos negativos do DCF, tá? Primeira coisa, requer que você assuma muitas premissas com relação ao futuro, e o futuro é extremamente incerto, como a gente comentou, tá? Aqui eu acho que é um desafio de praticamente qualquer modelo, você acaba tendo que ter essa expectativa com relação ao futuro. Então, você tem que saber como lidar com isso, certo? Mas não deixa de ser um desafio, um ponto negativo. Segundo desafio, muita gente faz modelos altamente complexos para ter uma falsa sensação de precisão. Não existe precisão com relação ao futuro, e não saber isso pode ser muito perigoso. Essa é uma crítica bem comum aí do DCF, tá? Que é você ficar fazendo mil e uma projeções lá, com a chance de você dificilmente estar acertando. E eu concordo bastante com essa visão, mas isso não quer dizer que você fazer um DCF seja de todo mal ou que não sirva para nada. Tá? O que eu acho que é importante, pelo menos o meu approach para fazer um DCF, é não se perder no detalhe, numa premissa extremamente granular, e sim ter uma visão mais de grandes números, de, como eu falei, cenários, análise de acessibilidade, testar um cenário um pouco mais extremo, tipo assim, sei lá, falando aqui de, pô, tô olhando para ver o valor justo de uma empresa, pô, olhando mais ou menos, sei lá, um EBITDA normalizado, comparando com o histórico, comparando com outros players do segmento, olhando para drivers do setor, se parece que se variáveis macro, sei lá, rodarem dois desvios padrões contra o que seria bom para a empresa, como é que ela fica. Então, esse tipo de conta, mais, você pode chamar de mais simplista, mas ela tem uma visão mais do todo, do que ao invés de você ficar preocupado com, eu quero calcular aqui qual que é o crescimento do SG&A da divisão do país tal, aqui dessa multinacional. Eu acho que por um lado é bom que você se obriga a conhecer mais da empresa para conseguir fazer um modelo como esse. Até é muito comum isso no sell side, porque os caras vendem um modelo lá com mil umas abas, com uma granularidade muito maior. Para você conseguir fazer isso, obviamente você tem que conhecer muito bem do caso, isso é um ponto muito positivo, mas para o que você tem de retorno em termos de assertividade no seu modelo versus o tempo alocado, eu costumo achar que não faz tanto sentido. Então eu costumo ter essa visão mais, bom, quem é meu aluno que acompanha meu trabalho. Assim, eu entrego os dois, tá? Os dois approaches aí. O mais granular e o mais simples, mas o que eu uso aqui para mim, de fato, é essa visão mais simplificada que justamente por esse desafio aqui do DCF, tá? Que eu concordo. Terceiro desafio, os modelos normalmente são extremamente sensíveis a alterações nas premissas. Esse é o ponto que a gente comentou anteriormente. A gente está falando aqui principalmente de duas premissas que são bem comuns de serem extremamente sensíveis. O G, que é a taxa de crescimento na perpetuidade, tá?
que existem vários approaches, mas para quem conhece meu trabalho, eu gosto de trabalhar com a inflação esperada de longo prazo da economia, dado que essa premissa de forma implícita você entende que o ROIC da empresa no longuíssimo prazo é igual ao WACC, ou seja, o retorno econômico é igual a zero. Então, acho uma premissa boa, uma premissa conservadora. Tá? É um item comum de ser extremamente sensível ao valor justo da empresa na perpetuidade. Tá? E o outro item que é comum também é o custo de capital. São duas variáveis bem comuns de serem extremamente sensíveis, fora, sei lá, um business que é intensivo em giro também, qualquer alteração nas premissas de giro vai impactar muito o modelo, da mesma forma, sei lá, intensivo em CAPEX, algo assim, ou de repente sensível a crescimento, algo assim, ou de repente algum ponto de margem. Então, o que eu vejo para remediar aqui esse ponto é trabalhar com essa questão da sensibilidade e tentar estressar as variáveis que mais de repente impactam aqui esse seu modelo. Vai depender do case que você está analisando, mas de maneira meio padrão, ter uma análise de variação entre o G e o R costuma ser uma prática bem positiva, tá? Quarto desafio: normalmente boa parte do valor da empresa está na perpetuidade, que é difícil de estimar com precisão. Então aqui um ponto que dá para você utilizar para mitigar esse ponto é você fazer mais de um approach. Esse approach do G a gente chama de um modelo de Gordon, né, para você estimar o valor justo na perpetuidade, talvez é o mais comum. Mas tem um outro também que é interessante você utilizar, que é o múltiplo de saída, também, que é basicamente você entender que tipo de múltiplo talvez faça sentido para essa empresa. Você vai colocar esse múltiplo em cima de uma variável que você está estimando, tipo, por exemplo, EBITDA. Também tem o seu grau de subjetividade na análise, mas talvez é um ponto aí que pode talvez mitigar, ou até mesmo um outro approach é você ver, de acordo com a sua análise, qual que é o valor justo ali da perpetuidade, e você vê qual que é o múltiplo implícito nessa análise, e você pode ver, pô, parece muito pouco. Então também é uma outra forma interessante de você mais ou menos estar balizando ali se esse seu valor da perpetuidade está correto, tá? Mas de qualquer forma, dificilmente você vai acertar, é o ponto que eu falei, né? É bom trabalhar com bandas de valor, com um cenário mais extremo, um cenário mais conservador, para você mais ou menos ter uma noção do quanto aquilo deve valer, como, de novo, quem acompanha aqui o trabalho, ou acompanha aí grandes investidores, tudo mais, pessoal que fala aí de investimento, de avaliar ativos de uma forma assertiva, o valuation por si só não é um número cravado, por mais que muitas vezes a gente fale, vale tanto, vale X, vale Y. Um valuation é muito mais bandas de valores, né? Pô, vale pelo menos isso, vale, pô, estourando no máximo tanto. Então, justamente por pontos como esse aqui, tá? E o quinto ponto aqui, em termos de desafios ou pontos negativos, é que existem desafios bem importantes na hora de estimar o custo de capital de forma precisa, algo muito importante para um resultado assertivo. E aqui a gente tem vários approaches, tá? Um approach comum da indústria, que eu não sou muito fã, que é o CAPM. Tem outros vídeos meus explicando por quê, mas basicamente essa premissa aí, essa forma de você estimar o custo de capital, você assume que risco é igual a volatilidade, o que eu sou bastante contra. Tá? Então acho que tem outras formas de você fazer esse cálculo, por exemplo, você olhar qual que é o custo de oportunidade que você está investindo, faz muito mais sentido. Por exemplo, pegar o que seria a alternativa de você investir e colocar um prêmio de risco, por exemplo, assim, estou vendo aqui uma empresa, sei lá, uma empresa listada lá, e aí eu penso, beleza, eu poderia ou estar investindo nessa empresa ou estar investindo aqui, emprestar o meu dinheiro para o governo, só que obviamente eu estou correndo um risco maior aqui nessa empresa que eu estou colocando a grana, então tem que ser esse empréstimo para o governo mais um prêmio de risco. Então seria um exemplo que eu acho que faz 1000 vezes mais sentido do que você usar, por exemplo, algo como CAPM, porque nem sempre aumento de volatilidade coincide com o aumento de risco da tese. Tá? Dou sempre um exemplo aqui, sei lá, uma empresa lá com baixa liquidez no mercado, você tem lá uma participação grande de, sei lá, investidor estrangeiro, por exemplo, a fração
da exposição do cara de emergentes no todo que ele tem é extremamente baixa, tá? E aí por um motivo lá macro, sei lá, vamos reduzir a exposição emergente, o cara vende tudo sem olhar preço. Então a gente pode ter, por exemplo, essa empresa aí com liquidez baixa, onde esse player aí lá de fora tá vendendo a qualquer preço sem olhar fundamento nem nada, então ele tá fazendo uma venda não por piora de fundamento desse investimento dele, mas por um outro motivo que não tem nada a ver com essa empresa, tá? Pelo fato da empresa não ter tanta liquidez, vai fazer preço essa venda, vai destroçar o preço para baixo. Se você olha qualquer métrica de volatilidade, as métricas vão estar falando para você, ó, aumentou a volatilidade, tá mais arriscado, exija um preço, um valor justo maior para você tá investindo nesse negócio, tá? Ou seja, você vai estar descontando por desculpa, o inverso, você vai estar tendo um custo de capital maior, tá? Logo o valor justo é menor, então eu não vou estar querendo comprar esse negócio porque ele em tese está mais arriscado porque aumentou a volatilidade, quando na verdade é o inverso, tá? Então não teve alteração no fundamento da empresa, teve uma queda de preço por outros motivos. Só que o ponto é, se antes desse movimento eu estava, sei lá, olhando a empresa para comprar ela a 50, agora derreteu para 20 e o fundamento está igual, a conclusão é justamente o oposto. Não é que o negócio está mais arriscado, está menos arriscado, porque eu tenho uma margem de segurança maior, que é basicamente a diferença entre o valor justo dessa empresa e o preço de mercado. Tá? Então, enfim, isso seria até tópico para outro vídeo. Tá? Então, por esses motivos aqui, de pontos positivos e negativos, é importante você também sempre usar mais de um approach para você fazer um valuation. A gente costuma falar de três principais approaches, que é um discounted cash flow, um fluxo de caixa descontado. Esse peer comps, que é basicamente você comparar múltiplos, certo? Tipo EV/EBITDA, tipo preço-lucro, dentre outros. Tá? Só é importante fazer a ressalva de você olhar para múltiplo esperado. Isso também talvez é assunto para outro vídeo aqui. Mas normalmente o pessoal acha que múltiplos é abrir lá o Fundamentos, ou sei lá qual plataforma lá que traz esses múltiplos prontos, olhando para histórico, sem descontar não recorrentes, sem olhar para variável normalizada, sem olhar para variáveis esperadas que embutem em crescimento, tá? Então, bastante cuidado nesse sentido. Tenho certeza que a maior parte da galera que está vendo aqui esse vídeo e talvez não é aluno que tal, comete esse tipo de erro na hora de analisar múltiplo. E o outro approach é você olhar para transações passadas, que é algo similar, mas ao invés de olhar as variáveis de, enfim, de fundamento com alguma variável de preço, você está olhando para o quanto um ativo similar foi negociado historicamente versus o quanto ele entrega de resultado. Tá? Então, a ideia do vídeo era trazer esses pontos aí para vocês, tá? De novo, é algo bem comum no processo seletivo, essa pergunta de pontos positivos e negativos de um DCF. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário aí, segue o canal, tá bom? Abraço, até a próxima.